Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema espinhoso: as desculpas que contamos para nós mesmos. Sabe, aquelas razões, muitas vezes escondidas, que nos impedem de avançar? A ideia é esboçar o que seria um mundo onde a gente troca a justificativa pela coerência e, claro, como é que se chega lá. E já começamos com a pergunta que vai direto ao ponto, né? Pode até ser um pouco desconfortável de encarar. É um convite para a gente olhar para dentro e pensar: que histórias a gente se conta para continuar fazendo aquilo que, no fundo, a gente sabe que não constrói a vida que a gente diz que quer? É sobre essas narrativas que nos deixam parados no mesmo lugar. E aqui vem a virada de chave. A ideia é que talvez a gente não espere. Não se trata de falta de capacidade. Não é falta de talento, de vontade, nada disso. O que está acontecendo, na verdade, é uma força oposta. É isso mesmo. Uma força ativa, interna, que rema na direção contrária daquilo que a nossa parte consciente tanto deseja. Para a gente conseguir visualizar melhor essa força oposta, vamos usar uma metáfora bem poderosa, a do quarto escuro interno. Imagina só, um cômodo lá dentro da nossa mente, onde a gente esconde todos os desejos, as ambições, aquelas versões de nós que a gente tem medo que o mundo julgue. É ali, nesse quartinho, que nascem as narrativas de autossabotagem. E o que sai desse quarto escuro? Pois é, saem as desculpas mais sofisticadas que a gente possa imaginar. Coisas como: ah, não é o momento certo, ou preciso pensar nos outros primeiro. Parecem super razoáveis, né? Até nobres, às vezes. Mas no fim do dia, são só jeitos bem elaborados de justificar a inércia, tudo para evitar o desconforto que a mudança traz. Ok, então vamos para a parte prática. Como é que essa força oposta funciona no dia a dia? A gente vai ver agora que isso opera de um jeito quase matemático. A estagnação não é só um sentimento vago, era o resultado bem previsível de um sistema que está rodando aí dentro. Pensa num cabo de guerra interno. De um lado, tem a força que empurra para frente, na direção da vida que se quer. Do outro, tem essa força que puxa para trás, a resistência do nosso inconsciente. E quando a força para frente é igual à força para trás, o que acontece? Exato, nada. O resultado é zero, nenhum movimento. E essa matemática invisível fica super clara aqui. Olha só. Quando o medo tem a mesma força que a vontade, o resultado é paralisia total. Quando a culpa se iguala à ambição, a gente entra em modo de autossabotagem. E quando a dependência emocional bate de frente com a busca por autonomia, o que sobra é incoerência pura. Então, o ponto mais importante para a gente guardar até agora é esse. Não se trata de falta de disciplina, de preguiça ou de algum defeito de caráter. O que a gente está vendo é uma resistência inconsciente ativa. É um sistema funcionando de propósito, mesmo que a gente não perceba, para nos manter seguros ali no lugar que a gente já conhece. E isso nos traz para uma virada de chave fundamental em toda essa análise. Uma mudança total de perspectiva. E se o problema não for estar preso? E se, na verdade, a gente estiver ativamente preservando alguma coisa? Essa frase, ela é a chave de tudo. Não se muda porque ainda se está protegendo algo. Ou seja, a resistência não é uma coisa passiva, é um ato de proteção. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Proteger o quê, exatamente? Bom, e o que a gente costuma preservar? Geralmente são coisas como a imagem de boa pessoa que a gente quer manter, ou a validação do nosso grupo de amigos, da família, a segurança do que é previsível, sabe? Aquela zona de conforto. A gente acaba protegendo um status quo que, mesmo sem trazer felicidade, pelo menos parece seguro. E essa percepção, ela é transformadora. Porque se sai do papel de vítima da situação e se passa a ser o agente da própria estagnação. E isso, por mais duro que pareça, devolve todo o poder. Porque se a escolha é preservar, então a escolha de parar de preservar também está nas nossas mãos. Certo, se a estagnação é um sistema, a boa notícia é que todo sistema pode ser desmontado. Então, como a gente faz isso? A partir de agora, a gente sai do diagnóstico e entra na parte da ação. Vamos explorar as ferramentas para essa reconstrução. O caminho proposto tem 3 alavancas, 3 passos bem práticos. O primeiro é observar, olhar com honestidade o que eu estou fazendo, para quem e por quê. O segundo passo é analisar. Isso aqui que eu faço, está construindo a vida que eu quero ou só mantendo a vida que eu tolero? E por fim, o terceiro passo, ajustar.
que é basicamente fazer a postura do dia a dia ser coerente com o desejo lá do fundo. E o que é que precisa estar alinhado? São esses 4 pilares aqui. O motivo, que é o nosso porquê, o objetivo, que é o que a gente quer, o plano, que é o como vamos chegar lá, e a postura, que é a execução no dia a dia. A desculpa, ela nasce justamente no vão, na falta de alinhamento entre esses 4 elementos. E chegamos à reta final. O que significa, de verdade, viver em um mundo sem desculpas? A resposta pode não ser o que a gente imagina, porque, olha, não tem nada a ver com perfeição. Para entender isso, a analogia do malware silencioso é perfeita. Pensa no nosso inconsciente como se fosse um software rodando escondido no computador. Ele não aparece na tela, mas está ali, consumindo memória, interferindo nas decisões e gerando comportamentos automáticos que sabotam o que a gente conscientemente quer fazer. E como é que a gente identifica esse malware? Existe uma pergunta estratégica, a mais reveladora de todas. Ela nos força a encarar de frente os benefícios ocultos de ficar parado. E pode acreditar, sempre existe algum ganho. Sempre. E quais são esses ganhos, esses pagamentos por não sair do lugar? Bom, geralmente são esses aqui: conforto, aprovação dos outros, previsibilidade e, claro, a ausência do risco de falhar. No fim das contas, a estagnação é, de novo, uma escolha de proteção. E é aqui que a gente redefine o objetivo final. Um mundo sem desculpas não é um mundo sem erros. Ninguém é perfeito. É um mundo sem incoerência. É um lugar onde aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente faz andam na mesma direção. É um estado de alinhamento. Lembra daquelas equações da estagnação lá no começo? Pois é, agora a gente tem as equações do alinhamento, e elas são bem diferentes. Aqui, desejo é igual a ação, valor é igual a postura, e sonho é igual a movimento. Simples assim, direto, coerente. E isso nos leva ao último conceito, que talvez seja o mais familiar de todos. Sabe aquela sensação de estar se esforçando muito, mas sem sair do lugar? Como se estivesse empurrando uma parede com toda a força? Pois é, esse é o resultado de usar toda a energia para ir para frente, ao mesmo tempo em que a gente se agarra com a mesma força naquilo que nos prende. E para fechar, a ideia que amarra tudo isso. A verdadeira transformação não vem só do esforço, ela vem do deslocamento, vem do ato de finalmente soltar aquilo que a gente está preservando com tanto afinco. É só aí que o movimento pode de fato acontecer, e é o deslocamento que, no fim das contas, transforma o destino.